questionamento que costuma aparecer numa resolução de questão como essa é o seguinte: professor, eu não entendi por que quando o senhor calculou a força de pressão que o gás vai exercer nessa bola, Renato, essa bola não é uma esfera? Por que na hora de calcular essa força de pressão, você disse que ela vale a pressão vezes a área da seção transversal? Por que você pega a área da seção transversal, professor, πr ao quadrado, se aqui embaixo eu tenho um hemisfério, se eu tenho a metade de uma esfera? Essa área não era para ser a metade da área da superfície da esfera, não? Em vez de πr ao quadrado? É isso que eu não estou entendendo. Eu vou apagar aqui a lousa e vou te mostrar agora por que a gente faz a pressão vezes a área da seção transversal, beleza? Vamos lá, vou te mostrar agora. Olha, digamos que você tenha uma bola, que essa bola esteja sofrendo forças de pressão radiais, ou seja, forças de pressão que cada uma delas passa pelo centro, né? São radiais, passam pelo centro. E a gente está querendo calcular qual é a força de pressão resultante de todas essas agindo então nesse hemisfério superior dessa bola. Digamos que seja uma bola de raio R, tá bom? Eu quero calcular quanto é a força resultante de todas essas aqui agindo, né, nessa bola. Digamos então que eu esteja tomando só o hemisfério superior, tá? O hemisfério inferior eu posso até apagar. Aí o que acontece? Pela simetria, você consegue facilmente perceber, olha, que a resultante de todas essas forças aqui vai acabar totalizando uma força resultante para baixo. Pela simetria, né? Cada força, se você olhar, ela vai ter uma componente vertical e uma componente horizontal. Só que simetricamente você vai ter uma força de mesmo módulo com uma componente vertical e uma componente horizontal. Mas aí o que ocorre? As componentes horizontais, ó, vão acabar se cancelando duas a duas, ó, porque elas têm o mesmo valor, mesma direção e sentidos contrários. Então, duas a duas, ó, a componente horizontal dessa, ó, vai se cancelar com a componente horizontal dessa. A componente horizontal dessa, ó, vai cancelar com a componente horizontal dessa. De modo que basta que você tome a soma das componentes verticais de cada uma dessas forças de pressão. O somatório dos Fy, entende? O que vai me interessar então aqui, ó, vai ser só a soma de todos os Fy. A força resultante agindo nesse hemisfério vai ser a soma de todas as componentes Fy. Professor, e como é que você vai somar todas essas componentes em Y? Vou lhe mostrar agora. Veja. Digamos que você tem aqui, olha, um pequeno elemento de área, uma pequena areazinha infinitesimal, que eu posso chamá-la de ΔA. E aí o que acontece, ó? Essa ΔA, ao sofrer uma pressão, então aqui você vai ter uma força de pressão correspondente, que vai ser a pressão aqui nessa face vezes essa área. A força de pressão ela está agindo aqui, ó. Por simplicidade, em vez de desenhá-la aqui, eu vou desenhá-la bem aqui no prolongamento, ó, só para ficar mais fácil de você enxergar uma coisa, ó. Mas como eu falei para você, ó, eu estou interessado somente na soma das componentes verticais, a soma das componentes Fy, beleza? Se você chamasse então essa forcinha de ΔF e a componente vertical dela de ΔFy, uma coisa que eu percebo é que esse ΔFy, ele vai ser o ΔF cosseno de alfa. Ótimo. Mas Renato, e quem é essa força ΔF que está agindo nessa areazinha que você pode até chamar de delta? Bom, vai ser a pressão vezes esse ΔA, vezes esse elemento de área aqui, ó. ΔF, então, é pressão, né, do gás que está ali em cima vezes ΔA. Ah, falta multiplicar pelo cosseno de alfa. Ah, estou multiplicando pelo cosseno de alfa. Esse ângulo alfa, ó, que eu estou pintando ele bem aqui assim, ó, ele é oposto pelo vértice com esse, ó. Aqui é 90, aqui é 90 menos alfa. Tu sabe onde é que esse alfa vai aparecer de novo?
Porque bem aqui tem um 90, ó. Esse alfa, ele vai aparecer bem aqui assim, ó. Depois eu vou dar um zoom para você, ó. Veja aí, vou dar o zoom para você agora, ó. Ah, tá. Esse alfa aqui, ó, é o ângulo que essa área aqui, ó, forma com a horizontal. De modo que a gente vai poder dar uma interpretação bem interessante, ó. Professor, quem vai ser esse termo ΔA cosseno de alfa? Olha aí, galera. ΔA cosseno de alfa vai ser essa área projetada bem aqui assim, ó. A projeção dela na horizontal. Posso até chamar de ΔA'. O que é ΔA', professor? É a projeção do ΔA na horizontal. É só o ΔA'. De modo que a componente ΔFY vai acabar ficando o que, Renato Brito? A pressão vezes ΔA cosseno de alfa é ΔA'. É a projeção daquela área lá embaixo. Ó. Eu pego só a projeção horizontal da área. Caramba, hein? Isso. Eu vou fazer a pressão aqui agindo nessa face vezes a área projetada para calcular o ΔEY, né? ΔFY. De modo que, tu se lembra que a força resultante que a gente queria ia ser o seguinte, ó. Para cada área dessa, para cada areazinha tem um ΔA aqui, um ΔA aqui, um ΔA. Cada área dessa vai produzir um F aqui, ó. Aí eu vou pegar só a componente Y. Vou pegar outra área, vai produzir um F. Vou pegar só o Y, só o Y, só o Y de cada uma. E aí vou fazer o somatório para todas essas areazinhas, o somatório das componentes Y. À medida que eu vou varrendo aqui todas as areazinhas desse hemisfério, não é verdade? Renato Brito, cara, então eu já estou entendendo. A força resultante que vai agir nessa bola, então, ó, é como você falou, é o somatório das componentes ΔFY. Portanto, Renato, vai ser o somatório dos ΔFY é PΔA'. Ah, Renato, mas eu posso colocar essa pressão, né, atmosférica, essa pressão gasosa em evidência, porque ela é constante em toda essa, né, nesse hemisfério, isso aí está dentro de um gás, né? E aí você percebe que vai ficar simplesmente, ó, a soma de todos os ΔA'. Para cada área dessa, né, que compõe o hemisfério, só me interessa a soma de todas as projeções aqui embaixo. Todas. E aí tá fácil ver o que vai dar, né? A soma de todos esses ΔA' vai acabar dando a área, né, ó, da seção transversal, né, ó, dessa esfera de raio R. Essa área aqui embaixo vai ser o somatório dos ΔA', né? E, portanto, eu já estou entendendo que o somatório daqueles ΔA' tudinho ali, ó, vai acabar ficando o que, professor? Π vezes R ao quadrado, ó, que é a área da seção transversal. Então, moral da história, então, professor, se eu tiver, então, a pressão gasosa de um gás agindo sobre um hemisfério, para calcular a força de pressão resultante, eu pego simplesmente a pressão e multiplico o que, professor? Pela área da seção transversal. Só vai me interessar isso, a área da seção transversal. Beleza? Então ficou claro por que na questão de MHS, né, anterior àquela questão da Olimpíada Brasileira de Física, né, que eu estava resolvendo naquele outro vídeo, por que a força de pressão ficou a pressão vezes a área da seção, né, da seção transversal. Foi por causa disso daí. Beleza? Tranquilo, moçada? Um forte abraço aí do professor Renato Brito. Até a próxima.